Vamos lá, rapaziada. Eu sou o professor Márcio Lacerda. Convido vocês a pegar o seu material e vamos juntos estudar o conteúdo de óptica geométrica. Márcio, por que estudar óptica geométrica? Olá, meu querido. Por quê? Óptica geométrica é um conceito que cai muito em bancas militares. Esse conteúdo também você vai encontrar em provas como o Enem. Então, é de suma importância saber o que significa isso, ok? Então, vamos começar a partir dos princípios fundamentais, tá? Um dos princípios fundamentais, meu querido, é o seguinte. Em um meio homogêneo e transparente, a luz ela se propaga em linha reta. Ou seja, é o princípio da propagação retilínea da luz. Tudo bem? Então, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, em um meio homogêneo e transparente, a luz ela se propaga em linha reta. É por isso que quando você fala com uma pessoa, se tiver um objeto na sua frente, a pessoa não consegue te ver, porque a luz ela se propaga em linha reta, ok? E o que eu estou fazendo aqui? Estou representando um raio de luz a partir de um segmento de reta orientado, tá bom? Meu raio de luz é esse segmento de reta orientado, tá? Agora vamos ao segundo princípio, o princípio da independência dos raios luminosos. Ora, por que independência, professor? Independência, meu querido, devido à seguinte situação. Se eu tiver duas fontes de luz, tá? Fonte 1 e a fonte 2. Imagina dois lasers, por exemplo, tá? Se você pegar e ligá-los, o que vai acontecer? Uma coisa que pode acontecer é o seguinte, esses raios de luz, eles podem se interceptarem em um certo ponto, mas depois cada um continua a sua vida. Resumindo, professor. Resumindo, meu querido, seria o seguinte, um feixe de luz, tá? Ele não interfere no caminho do outro, ou seja, ele segue o caminho dele naturalmente. Há uma interferência no encontro, tá ok? Construtiva, ou seja, a luz fica mais intensa, mas depois cada um segue sua vida. Apenas isso, somente. Agora a gente vai falar do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Rever o quê? Reversibilidade, guerreiro. O que seria isso, meu querido? Seria o seguinte, vamos fazer a seguinte experiência. Imagina aqui, eu tenho uma fonte de luz, tá? Um laser, por exemplo, tá? Você pegou, acionou esse laser, e aí o que está acontecendo? O raio de luz, tá? Tá incidindo sobre o meu espelho plano, tá ok? Está refletindo e chegando até um observador. Ok? Se você pegar e mudar simultaneamente, se você pegar o observador e trocar o observador de lugar com a fonte, o que vai acontecer, meu querido? Adivinha, o que vai acontecer com o caminho seguido pelo raio de luz? Sabe o que vai acontecer? Nada. Exatamente, é o que diz o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Ou seja, se você mudar a posição de observador e a fonte, o caminho seguido pelo raio de luz é o mesmo, tá? O caminho seguido por esse raio de luz é o mesmo. O que muda, professor? O que muda é o sentido. Se eu colocar a minha fonte luminosa na região inferior e o observador na região superior, o raio de luz vai vir de baixo, incidir no espelho e chegar até o observador. Quer ver uma aplicação disso, meu querido? Quando você está lá no banco de trás do carro, você olha pelo retrovisor e você vê o motorista. E o motorista olha pelo mesmo retrovisor e consegue te enxergar, devido ao princípio da reversibilidade dos raios, tá? Ok? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui de duas aplicações, pessoal, dos princípios fundamentais. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver, tá? Duas aplicações dos princípios fundamentais, tudo bem? Porque facilita consolidar o conhecimento. Ora, como nós vimos, a luz em um meio homogêneo e transparente, ela se propaga em linha reta. Então, a gente vai fazer a seguinte experiência. Imagine que aqui eu tenho uma câmera escura. Professor, o que seria uma câmera escura? Seria o seguinte, você pega um objeto, esse objeto eu estou representando pela letra O, tá ok? Então aqui eu tenho um objeto com certo tamanho. Esse objeto, ele está de frente de uma câmera escura com um orifício. Por exemplo, você pode pegar uma caixa de papelão e fazer um orifício nela. Você vai detectar esse fenômeno, tá? Então, mais uma vez, eu tenho um objeto diante de uma câmera escura. Essa minha câmera escura, ela tem um comprimento que eu chamei de P', tá ok? E ela tá distante do objeto uma distância que eu chamei de P. Tudo bem, pessoal? De novo, ó. P' é o comprimento da minha câmera, tá? É onde vai ser projetada a imagem desse meu objeto O, ok? E aí, meu querido, olha só o que diz a equação da câmera escura. Se você for observar com muito carinho, aqui eu tenho uma semelhança de triângulo. Conseguiu enxergar? Eu tenho um triângulo maior, tá? E aqui eu tenho um triângulo menor dentro da câmera. Então, utilizando nossos conhecimentos, tá, de semelhança de triângulo, o que a gente pode fazer? Tacitamente, eu posso fazer a seguinte relação. O tamanho da imagem, que eu representei como sendo I, tá bom? O tamanho da imagem I, dividida pelo tamanho do objeto, que eu chamei de O, tá? Isso aqui é igual, tá, a
pelinha, tá ok? Pelinha, lembra o que é o pelinha? É o comprimento da minha câmera. É como se fosse, pessoal, a altura desse triângulo. Imagine que a imagem está nesse ponto, tá? Ou seja, pelinha, altura do triângulo pequeno, tá? Dividido por P, a altura desse triângulo maior, ok? Pelinha sobre P. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à distância da imagem ao orifício dividido pela distância, tá? Do objeto ao orifício. Professor, o que é orifício? É onde tem a entrada de luz pela câmera. E outra coisa importante, guerreiro, você deve estar se perguntando. Professor Márcio, por que a imagem aqui formada, ela é invertida? Excelente pergunta. Sabe por que ela é invertida? Porque esses raios de luz, pessoal, que saem da região superior do meu objeto, ele vai chegar na câmera escura aqui, na região inferior, ok? E o raio de luz que sai da região inferior do meu objeto, ele vai chegar na câmera escura, tá? Na posição superior. O que significa isso? Significa o seguinte, que a imagem formada, ela é invertida, tá? A orientação dela, ela é invertida em relação ao objeto, ok? E o tamanho dela é menor que o objeto. E outra, pessoal, a gente diz que essa imagem, ela é real. Professor, por que essa imagem é real? Porque ela vai ser projetada no meu anteparo, que é a câmera escura, tudo bem? Aqui a gente tem a nossa equação da câmera escura. Lembra disso, guerreiro? I sobre O igual a P' sobre P, ok? Agora, pessoal, outra aplicação muito importante são os eclipses, tá? Conforme vocês vão ver na animação, nós temos dois tipos de eclipse, tá? O primeiro eclipse que a gente vai falar é o eclipse solar. Professor, como é que eu entendo eclipse de uma forma resumida? Vamos lá, vou ser bem sucinto. O que é o eclipse solar? Você tem uma fonte luminosa que emite luz, que é o Sol, ok? Você tem um corpo que ele vai impedir com que parte dessa luz chegue à Terra, ou seja, você vai ter um obstáculo. O obstáculo é a Lua. E a Lua, ela vai projetar a sombra dela sobre um anteparo. Professor, quem é o anteparo? A Terra. O Sol emite luz, a Lua bloqueia parte dessa luz e projeta a sombra dela na Terra. Por isso, eclipse solar. Sol, Lua e Terra. Simples assim, guerreiro. Ah, professor, e como é que seria o eclipse lunar? Parecido, tá? Você tem uma fonte luminosa, uma fonte extensa, que é o Sol. O Sol emite luz. Só que agora, olha só o que mudou. Agora quem está bloqueando a chegada da luz é a Terra. E a Terra projeta a sombra dela sobre quem? Sobre a Lua. Daí, eclipse lunar. Sol, Terra, Lua. Ok, guerreiro? Tranquilo? Simples assim, tá? Pode confiar que esse conteúdo é importante e vai te ajudar na sua aprovação, tá bom? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo de vocês, dá essa moral pro professor, tá bom? É muito bom estar aqui com vocês, tá? E lembre de uma coisa também muito importante: ouse a transformar o mundo através da educação.